Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de materiais e fabricação mecânica. Hoje, dia 30 de outubro, sexta-feira, horários EF AB noite. Nosso primeiro assunto sobre processos de fabricação, nós vamos falar de condicionamento mecânico. O condicionamento nada mais é do que são ações no qual nós vamos submeter o nosso material a fim de adquirir propriedades específicas, seja ela das mais distintas possíveis. Logicamente, não é um único tipo de tratamento. Nós vamos falar hoje de tratamento térmico e suas variações, suas variantes, tipos, mas cada um deles tem uma finalidade, uma aplicação, ou se destacam em algum ponto quando comparado ao outro. Tá? Usualmente, o tratamento térmico ele é utilizado para aumento de resistência dos materiais. Então, eu tenho um material LX que eu estou usando para uma devida finalidade. Vamos dar o exemplo aí de uma engrenagem. Digamos que eu tenho uma engrenagem como essa que está aparecendo aqui, ó. Isso aqui é uma engrenagem dentes helicoidais, né, ó, dentes inclinados, tá? E a minha engrenagem, vamos pegar uma outra aqui que engrena, calma aí. Vou pegar, por exemplo, essa aqui, ó, uma engrenagem dente reto, uma engrenagem cilíndrica, ó, dentes retos, que ela trabalha engrenada com outra engrenagem a fim de transmitir movimento, correto? Uma engrenagem dessa, feita num material, ela tem um regime de trabalho onde os dentes irão ter contato um ao outro. Esses dentes em contato é um contato físico que vai transmitir o movimento, potência, né? E que com o tempo eles vão se desgastando. Esse desgaste ele pode ser retardado, digamos assim, ele pode ser condicionado a um material, uma característica que faça com que ele seja mais suave, não seja tão abrasivo aos dentes. Como assim? Por exemplo, eu posso fazer um tratamento térmico de endurecimento superficial, né? Se eu tenho um outro material que eu preciso ter uma certa flexibilidade, elasticidade, coeficiente elástico, faço um tratamento térmico a fim de obter esta propriedade. Eu quero ter um outro material para que eu possa ter condicionantes magnéticas ali, como o ímã, né? Propriedades assim. Eu posso fazer um outro tratamento a fim de chegar nessas condicionantes. Então, tudo isso está associado dentro desse condicionamento mecânico. Hoje nós vamos falar de tratamento térmico. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida ou questionamento, a qualquer momento, é só perguntar, ok? Então, a gente sempre começa falando aí sobre a origem, né? O tratamento térmico surgiu da antiga preocupação do homem em obter metais mais resistentes, né? De qualidade. Então, a gente colocou até uma foto aqui de um capacete, uma arma medieval, por exemplo. Então, quando o homem ia à batalha, né, a necessidade de se proteger ou atacar com suas novas ferramentas, a durabilidade dessas ferramentas importavam. Então, você ter ali uma armadura, vamos falar assim, como um capacete desse, que você não precisaria ter volume de material para ele ter resistência. Você poderia ter um volume menor, só que com uma resistência mais elevada. Foi aí que começou a surgir, o homem viu que o calor associado ao metal e como você condicionar ele, seria possível adicionar ou remover propriedades desse material, desse aço. Então, o operador romano Júlio César afirmava que no ano 55 a.C., que os guerreiros bretões, né, se defrontavam com o problema de suas armas, entortavam após certo tempo de uso, e isso obrigava a interromper as lutas para consertar as mesmas armas de ferro. Então, eles tinham que, depois de uma luta, reparar as suas armas, reafiar, alinhar, né, recondicionar elas de uma forma para poder ser reutilizadas. Os romanos, por sua vez, já haviam descoberto que o ferro se tornava mais duro quando aquecido durante um longo tempo, num leito de carvão vegetal e posteriormente resfriado em salmoura. Salmoura é uma mistura de água e sal, tá? Uma água salobra ali. Logicamente, você via que então eles já tinham conhecimento que dava para mudar a propriedade daquela arma dele, daquele sistema dele. Entretanto, foram necessários muitos anos para que o homem aprendesse a lidar com o modo mais eficiente, né, com o calor e os processos de resfriamento, para fazer o tratamento térmico mais adequado ao material que você tem em mão. Pessoal, o tratamento térmico, ele varia em função do material, tá? Não é uma receita de bolo pronta. Isso aí vai depender das condicionantes do seu material. Condicionantes em que sentido? Propriedades de composição, geometria e assim por diante.
De modo geral, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar um pedaço de metal para que ele atinja as propriedades mecânicas desejadas como dureza, elasticidade, ductilidade, resistência à tração, que são chamadas de propriedades mecânicas do metal. A peça adquire essas propriedades sem que modifique o seu estado de físico de geometria. Pessoal, você consegue endurecer um aço, você consegue deixar ele mais maleável, você consegue deixar ele mais elástico, você consegue deixar ele mais rígido, tá? Sem mudar geometricamente ele, ou volume, ou geometria, apenas condicionando o aço às propriedades de tempo e temperatura. Então, este gráfico é o gráfico genérico para o processo de tratamento térmico, que é nesse análise, nesse controle que ocorre todo o processo. Temperar, tratar termicamente uma peça, não vou falar de tempera, desculpa, tratar termicamente uma peça consiste em aquecer um material até uma temperatura conhecida, já devido às propriedades, manter ele naquela temperatura até que ocorra o que é desejado, ou a mudança geométrica do grão, ou mudança da composição do grão, ou apenas homogeneização da temperatura, e posteriormente aplicar um resfriamento, no qual vai trazer a propriedade desejada. Então, se vocês observarem aqui, o processo de tratamento térmico, se você for pensar no âmbito da automação, ele é um processo altamente rigoroso e minucioso na parte de controle, ou seja, está diretamente ligado a nós. Hoje, se você pegar lá uma indústria que trabalha com tratamento térmico, os sistemas são todos automatizados. Então, você tem lá não só um aquecimento, mas você tem um controle ali da rampa de aquecimento, condução térmica esqueci o termo agora, controle da incidência de calor, não seria incidência de calor, seria como se fosse a proporção de a taxa de aquecimento, controle da taxa de aquecimento durante o período, o controle do tempo de exposição e o controle do resfriamento. Então, tudo isso influencia no resultado da sua têmpera. Tá? Para o tratamento térmico de um pedaço de aço, procede-se da seguinte forma. Coloque essa peça num forno com a temperatura adequada ao tipo de material. Então, pessoal, esse forno já está pré-aquecido, já está quente, já está na temperatura desejada. Coloca-se a peça lá dentro, deixa a peça no forno durante um tempo estabelecido, desliga o forno, retira-se a peça com o auxílio de uma tenaz. Tenaz nada mais é do que uma ferramenta para manuseio, tá, do sistema, da peça ou do suporte. Então tem várias formas geométricas. É um alicate grande. Coloca a peça numa bancada, deixa a peça resfriar a temperatura ambiente. Isso aqui é um tipo de tratamento, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós já vimos nas nossas aulas lá que o forno, ele pode ser um elemento altamente controlado, automaticamente, e o forno está diretamente ligado a esse processo, porque nada mais é do que controle de aquecimento, mantenimento e resfriamento da peça. Quando a gente fala o tempo de permanência no forno, esse tempo ele é calculado de várias formas, de várias condicionantes. Por exemplo, se eu falar assim, este meu pedaço de metal, vou pegar um outro aqui. Este nosso pedaço aqui, nesse nosso bloco de metal aqui, ele é de latão, tá, pessoal? Mas só uma hipótese. Este material, ele precisa ficar a 900 graus dentro do forno. Tudo bem. Quanto tempo eu demoro para ele chegar a 90 graus? Nós vamos levar em consideração as geometrias dele, espessura, largura, né? E a condutividade térmica desse material. Ou seja, quanto tempo demora para o calor vencer a espessura dele e atingir o núcleo. Logicamente, o importante para a gente é que, se eu coloco, por exemplo, a temperatura de 500 graus, estou fazendo valores aleatórios, tá? Nesta peça, para o tratamento térmico, o interessante é que o núcleo dela, o ponto mais distante aqui da superfície, chegue nessa temperatura, não só a superfície. Porque se eu chegar só à superfície, eu não vou promover a alteração das propriedades internas da peça. Tá? Mas se eu quiser fazer um revestimento somente externo, um revestimento superficial, um tratamento térmico superficial, aí você vai trabalhar essas proporções de
taxa de aquecimento, comprimento da região aquecida, tempo de exposição e resfriamento. Então, eu vou explicar isso para vocês na nossa aula de hoje, ok? Quando a gente fala isso, veja como são parâmetros altamente controláveis. Então, se eu fizer isso manualmente, por meio de um roteiro, por meio de uma observação, ou até mesmo conhecimento técnico, eu estou muito mais suscetível a erros do que se eu tivesse um sistema controlado automaticamente, onde eu não ia só inserir os parâmetros, o parâmetro já estarem salvos, mas também ele ia fazer o monitoramento para nós. Esse é o mais importante. Então, como eu sei se durante as 6 horas de exposição no forno, ele ficou às 6 horas efetivamente naquela temperatura, se não ocorreu algum desligamento, depois voltou um aquecimento, né? A taxa de calor ela foi constante, então tudo isso ele é controlável. Por isso que essa parte de tratamento térmico é uma área da mecânica que a automação está tomando conta aí para a eficiência do sistema. Não é a substituição do homem, é apenas a eficiência do sistema. Então aqui nós temos um videozinho que demonstra mais ou menos isso. É uma peça aquecida, ela já ficou no forno. Nós estamos falando aqui só do resfriamento, tá, pessoal? Ela ficou no forno um tempo. Vou voltar o vídeo aqui e dar uma pausa. Ela entrou no forno, ficou exposta no forno um tempo. Veja que ela atingiu a temperatura. A partir do momento que ela aqueceu e ficou tempo exposta, nesse pontinho onde está o ponto vermelho aí agora, é o início do nosso vídeo. Então eles retiraram ela do forno e vão começar o processo de resfriamento. Então existe o resfriamento mais bruto, que é o caso aí que está fazendo, resfriamento mais lento, resfriamento moderado, tem várias formas de resfriamento. Esses modelos de resfriamento levam às condicionantes do material. O aço, né, se compõe de um aglomerado compactado de átomos arranjados de forma ordenada, denominados de estrutura cristalina, né? Na siderurgia, produz-se um aço no estado líquido. Na passagem do estado líquido para o sólido, os átomos que compõem ele, né, vão se agrupando. À medida que a temperatura diminui, eles vão resfriando e solidificando, né? Nesse processo de agrupamento, os átomos vão se organizando de modo a assumir posições definidas e ordenadas, formando figuras geométricas tridimensionais que se repetem, ok? Essa geometria recebe o nome de grãos. Legal. O grão deve ser observado melhor com o auxílio de um microscópio metalográfico, né? A gente vai ter uma amplificação da imagem, logicamente não é só amplificar a superfície dele, você precisa de um tratamento superficial para poder fazer essa visualização. Se você pegar ele aqui agora, um desse aqui igual o meu, e fazer a ampliação desse material, você não vai ver nada, você vai ver só um material homogêneo praticamente oxidado. A figura ilustra um pedaço de aço de baixo teor de carbono, com a superfície polida, atacada quimicamente, aplicada, ampliada muitas vezes, né? Diversas vezes ampliada, próximo de 1000 aqui, viu? As regiões claras e escuras, todas são os contornos bem definidos, como se fossem a colmeia, são os grãos. Então aqui você tem o contorno de grãos. Cada grão desse tem uma composição. Logicamente os de cor mais clara são uns, o escura são outros, e as linhas são outras, tá? Essa é a composição do nosso material após a fabricação. Uma atmosfera de aço, de baixo teor de carbono, por exemplo, 0,1%, ou seja, o aço 1010, que é o mesmo que a gente usa lá na nossa prática, e outra com teor de carbono já mais elevada, que é um aço 1050 ou 1045, pode ser examinado com auxílio de um microscópio metalográfico. Então, olha aqui um aço 1010, olha aqui um aço 1050 ou 1045. Então você já vê aqui a composição de ferrita e perlita, né? Ó, eu teria mais ferrita do que perlita nesse caso. Já o de médio teor de carbono ou maior teor de carbono, eu já tenho quem? Mais perlita do que ferrita, né? E aí dentro da perlita eu vou ter outras composições, austenita, e assim vou dando origem à geometria do meu aço. Observar as amostras baixas, distingue os grãos claros com um pouco carbono e os grãos escuros com maior teor de carbono, né? As figuras identificam dois constituintes do aço. Os grãos mais claros são chamados de ferrita, os mais escuros de perlita. Ampliando várias vezes o grão escuro, que é justamente aqui, ó, a nossa perlita, né? Ó, se for analisar esta região somente, vemos uma sequência de linhas ou lâminas escuras, vai ser essa geometria.
As lâminas claras são ferritas e as lâminas escuras recebem o nome de cementitas, tá? Então aqui a gente começa a ver a composição do nosso aço. Pessoal, essa geometria, essa composição, ela pode ser alterada por meio do tratamento térmico, sem adição de material. Até agora estudamos o aço na temperatura ambiente, entretanto o aço precisa ser colocado em um forno para receber um tratamento térmico. Então, qual é a temperatura que a gente trabalha esse aço? Logicamente aqui ele tem um aço carbono diversas características, então eu tenho geralmente a linha A1 e a linha A2 e a linha A3, tá? O que são essas linhas? São as temperaturas conhecidas dos pontos de mudança dos materiais. Então lembra dessa linha aqui, que é a linha de mudança de estado, está para baixo é sólido, acima é líquido, e em função do teor de carbono, essa temperatura ela pode ter propriedades distintas, né? Então veja aqui, ó, somente a austenita lá quando ele está no estado líquido. Quando ele está aqui já no estado sólido, mas sobreaquecido, ele já tem uma mistura. E aqui ele no estado sólido somente a perlita, né? Dependendo aí da região, você tem maior ou menor necessidade de calor, em função da porcentagem de carbono. Por exemplo, em temperatura de 300 graus, a estrutura do aço é igual à sua estrutura na temperatura ambiente. Ferrita na cor branca, perlita na cor preta. Então, 300 graus, ele não altera nada, o aço, ok? Ele tem ainda uma estrutura de cúbica de corpo centrado. Ele apresenta uma dureza de aproximadamente 90 Rockwell B. Pessoal, dureza Rockwell. Nós vamos aprender isso na nossa próxima aula, na outra. A próxima aula vai ser prática. Na outra, nós vamos falar sobre ensaios de dureza. E aí vocês vão entender o que é Rockwell, ou Brinell, ou Vickers. São durezas dentro dessas propriedades mecânicas que ainda nós vamos aprender. O que eu quero que vocês vejam só nessa apresentação aqui agora são as proporções. Então, nessa temperatura, ele é cúbica de corpo centrado, tem uma dureza de 90, vamos falar assim, um limite de ruptura de 280 newtons por milímetro quadrado, um alongamento, uma elasticidade de 30% a 40%, e magnéticos à temperatura ambiente. Então, são essas propriedades que o nosso aço tem inicialmente, tá? Em uma temperatura, se eu pegar esse aço e levar ele para uma temperatura de 760 graus, ele vai pular a zona A1 aqui, ó, inicia-se uma transformação na estrutura do aço. A perlita se transforma em austenita e a ferrita permanece estável. Então nós vamos ter um aço, em vez de perlita e ferrita, agora ferrita e austenita. Com isso, eu elevo um pouco mais a temperatura dele até 850 e ele se transforma em austenita. Quando ele se transforma em austenita, ele muda o quê? Ele não é mais cúbica de corpo centrado, ele agora é cúbica de face centrada. Com isso, ele perde a propriedade magnética dele. A dureza dele pula de 90, como era anteriormente, a 300 graus, para 300 Rockwell B. Né? O limite de ruptura de resistência do material sai de 280 para 1000 newtons por milímetro quadrado. E permanece um alongamento ali de 30%. Anteriormente era 30 a 40, né? Então veja que nessa condicionante de temperatura, eu consigo mudar a propriedade do meu material a fim de mudar as propriedades. Pessoal, isso é a mesma peça anteriormente, na mesma geometria, no mesmo tamanho. Não mudou nada geometricamente a peça. Bebendo água porque minha garganta tá meio ruim, pessoal. Falando muito essa semana. E aí você vê que essas propriedades trazem para o que para nosso material? Por exemplo, aumentou a resistência, a dureza e a resistência dele. Então, se a gente tiver, digamos lá, uma barra nessa propriedade e uma barra nesta propriedade, essa segunda barra ela tem uma resistência maior do que a primeira. A tração, limite de ruptura é maior. Dureza, compressão, limite de resistência aqui é maior, ou seja, ele é mais resistente do que a anterior. Ocorre quando, aí aqui a gente vai mostrar aqui, o gráfico que ilustra o que ocorre quando o aço carbono é retirado do forno e vai resfriando lentamente ao chegar à temperatura ambiente. Interessante. Chegamos nessa condicionante, isso aqui ele chega dentro do forno aquecido. Se eu pegar ele e colocar ele à temperatura ambiente aqui, em cima da balcão, da nossa bancada lá de aço, e deixar ele resfriar,
O aço é austenita ainda, né? A 850 graus. Só que quando ele sair lá para o resfriamento, a austenita desaparece, dando lugar à ferrita, e permanece a estrutura, portanto, a ferrita e a austenita. Ele vai voltando à propriedade dele. Pessoal, isso é eu colocando ele em cima da mesa e deixando resfriar ao ambiente, tá? Resfriamento lento. Ele volta à propriedade de origem dele, né? A temperatura de 700 graus, a austenita se transforma em ferrita, portanto, o aço volta à sua estrutura inicial. Aqui a gente está mostrando só aquela segunda parte. Em temperatura ambiente, a estrutura continua ferrita e perlita, ou seja, o que a gente tinha anteriormente, tá? Como pensar que na fabricação de uma peça o tratamento térmico é feito na fase final do processo? Nem sempre. É assim, né? Dependendo do tipo de peça e dos fins do qual se destina, precisamos primeiramente corrigir a irregularidade da estrutura e reduzir as tensões internas nela apresentada. Então, esse aqui é um ponto muito interessante. Existem vários processos de tratamento térmico e quem tem o conhecimento metalúrgico desse processo tem vantagem quando você vai fazer uma produção. Por exemplo, eu posso ter aqui um blank, o blank é o aço maciço para dar origem a essa engrenagem, tá? Eu posso ter um blank lá de um material extremamente duro, digamos que ele esteja nessa propriedade aqui, né? Ó. E aí se eu tenho uma dureza de 300 Rock, um limite de ruptura de 1000, quando eu vou fazer uma usinagem é remoção de material. Então eu tenho que tanto vencer o material mecanicamente, quanto romper ele para realizar o corte, o cisalhamento. Se eu tenho um material extremamente duro, eu vou ter energias, né? Eu vou ter que desempenhar mais energia para poder usinar o mesmo. E isso vai entrar o quê? Desgaste da máquina, desgaste da ferramenta, tempo, consumo de energia, várias características. Mas eu posso, por exemplo, pegar o meu aço, fazer o tratamento térmico dele de normalização, a gente vai ver já o que é a normalização, eu vou pegar, aquecer ele lá na zona crítica dele para ele mudar as propriedades, e depois vou retirar ele e deixar ele resfriar, ou na bancada ou dentro do forno. Com isso, eu vou reverter as propriedades que estavam nele, ou seja, ele vai voltar à propriedade original. Talvez não que a propriedade original seja aquela que a gente apresentou lá, de 90 Rockwell B, né, um limite de ruptura de 280 newtons por milímetro quadrado, mas ele vai ser menor do que a peça anteriormente. Consequentemente, eu consigo usiná-la de forma mais fácil, com menos emprego de energia. Ah, professor, mas eu usinei, ela ficou mole. Aí você vai repetir o processo térmico de tratamento a fim de voltar às propriedades anteriores. Então, o tratamento térmico você consegue fazer diversas jogadas aí para facilitar tanto a sua fabricação, quanto durabilidade, rendimento, confiança de todos os produtos. Legal? Então aqui nós estamos vendo as peças saindo do forno, né? Ó, elas foram aquecidas. Veja que você vê que o núcleo delas também, aqui a parte interna delas está incandescente também, ou seja, existe um tempo de exposição a fim de homogeneização da temperatura. Toda a peça vai chegar na temperatura para a mudança da estrutura cristalina. Dentro desses processos, existem diversos deles, em função das variações de aquecimento, resfriamento, exposição. Né? Primeiramente, o recozimento. Recozimento, existe recozimento pleno, ar livre de tensões e esferodização. São três processos muito interessantes. Recozimento pleno, você volta às propriedades do material. Alívio de tensões, você apenas tira pontos de estresse que existem na sua peça. Eu tive uma peça lá que ela foi forjada. Peça forjada é por martelamento ou matriz. Então o material ele recebe diversas pancadas, esforços até a sua geometria. Vocês compreendem que tem regiões ali com maior concentração de tensão do que outras? Que foram mais deformadas do que outras? Se eu faço um recozimento pleno livre de tensões, eu não vou mudar a propriedade dele, mas eu vou pegar os pontos de maior concentração de tensão e suavizá-los. Não é removendo material, não é adicionando material, é apenas mudando a propriedade. Esferodização, você vai levar uma condicionante do seu maço, do seu metal, da forma mais maleável possível, mais mole possível, facilitando aí manuseio e assim por diante. Normalização é um processo por si só dito para normalizar, então ele regulariza o material, nós vamos ver já mais sobre eles. Têmpera e revenimento.
A têmpera, né, ela pode ocorrer de diversas formas. Então, nós temos têmpera convencionais, austêmpera, martêmpera, né, têmpera sub-zero e tratamento criogênico. Então, quando você olha todos esses processos, a têmpera ela já entra na parte de adição e transformação do material. E endurecimento superficial. Endurecimento superficial é justamente o que a gente falou do exemplo da engrenagem. Eu não vou endurecer toda a minha engrenagem, eu não quero ela extremamente dura. Por quê? Se eu tiver uma engrenagem totalmente dura, qualquer esforço maior, em vez do meu dente amassar, ele vai quebrar, ele não vai ter elasticidade. Então, uma engrenagem, por exemplo, eu vou fazer um tratamento térmico a fim de um endurecimento superficial. Eu vou deixar a superfície dele mais dura, mais rígida, a fim de desgastar menos quando entrar em contato com outro dente, mas ao mesmo tempo o meu núcleo ele tem uma maleabilidade, uma elasticidade. Caso eu tenha um esforço maior num dente, ele vir a quebrar por falta de alongamento no seu material, não é disponibilidade de material para alongar, é a propriedade dele que não tem elasticidade. Ele vem quebrar. Então é muito interessante você pensar dessa forma, ter um núcleo mais maleável e uma superfície mais resistente à abrasão. Quando você fala, por exemplo, a fabricação de facas, elementos de corte, eu tenho que ter dureza no perfil da lâmina, aonde a lâmina está inserida, porque se ela não tiver uma dureza, tudo que você vai cortar vai ficar cego ou vai machucar o fio de corte da sua faca. E ao mesmo tempo, se eu deixar ela totalmente dura, qualquer esforço ela quebra. Pessoal, tem tratamentos térmicos que a dureza do aço chega tão grande que ele quebra igual vidro. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço, eu era menor aprendiz, trabalhava numa empresa, e eu trabalhava justamente numa parte de estampagem. A gente trabalhava numa empresa chamada Carmanguia do Brasil, e eles faziam estampagem de peças para a Volkswagen. E durante esse processo, a gente tinha que desmontar um molde lá de estampo, e a peça ela tinha uma dureza, porque ela trabalhava ali como matriz para conformar outras peças. E a gente não estava conseguindo soltar um parafuso, nós decidimos quebrá-lo. E nas pancadas de quebrar, o aço estilhaçou, e aí furou. Na época eu lembro que eu usava um macacão que ele tinha uma espessura tipo de um... não era uma lã, tipo uma flanela grossa, né, a roupa lá de proteção, mas ela perfurou, pegou na perna de um outro colega. Então o aço, dependendo da dureza, ele chega a ficar quebradiço igual vidro. Logicamente não igual vidro 100%, mas ele lasca, ele quebra, ele fratura por ser tão frágil, né? E aí nós temos também endurecimento superficial, como a gente estava falando, cementações, têmpera por chama, indução, endurecimento por feixe de laser e endurecimento por feixe de elétrons. Esses dois últimos aqui nós não vamos discutir, mas indução, têmpera ou cementação nós vamos discutir muito bem. O que nós vamos discutir? Então eu fiz uma recapitulada aqui. Recozimento pleno e alívio de tensões, normalização, têmpera e revenimento e a cementação, por chama, por indução ou química, indução química, cementação química. Eu acabei não colocando aqui, porque nós inserimos pouco tempo lá no nosso laboratório, a possibilidade de fazer isso. Quando uma peça sai do processo necessário de fabricação, seja fundição, estampo, forjamento, laminação, terá de passar por outros processos mecânicos a fim de ficar pronta. Processos esses que a gente fala mecânicos, pode ser uma usinagem, corte, dobra, soldagem e assim por diante. Um eixo, por exemplo, precisa ser usinado, desbastado em um torno e perfurado. O aço deve estar macio para seu trabalho. Por meio do recozimento pleno, o aço é possível diminuir sua dureza, aumentar a sua ductilidade, mais maleabilidade, né? A ductilidade está associada à maleabilidade. Melhorar a usinabilidade e ajustar o tamanho do grão. Também são eliminadas as irregularidades resultantes, como assim? Concentração de tensão, variação da propriedade do material ao longo da peça e assim por diante, sofridas anteriormente. Ductilidade é a propriedade que ressalta o grau de deformação de um material, suporta até o momento de sua fratura. Então ele fica mais maleável. Aqui é um material originalmente, então se eu pegar ele ali na composição, depois que ele saia de uma laminação, por exemplo, e tentar dobrá-lo, ele vai quebrar, ele não tem elasticidade. Se eu fizer um processo de recozimento pleno nele, depois do fim do processo de recozimento, esse mesmo material ele já vai ter uma maleabilidade muito maior, uma elasticidade do material. E aí você consegue ter propriedades para conformá-lo mais facilmente. Depois você faz um tratamento térmico reverso.
voltando para a propriedade que você deseja. Ok? Pessoal, não sei se eu estou indo rápido, está dando para entender o que nós estamos discutindo? Tratamento consiste em aquecer um aço num forno a uma temperatura acima da zona crítica. Após um certo tempo, o forno é desligado e a peça resfria no seu interior. Isso nós estamos falando do recozimento pleno, viu? Legal, Matheus. Então aqui, ó, por exemplo, ó, o aço 1020, que é um aço muito comum no nosso dia a dia. As temperaturas, ó, de 855 a 900 graus. Ciclo de resfriamento, ele resfria de 855 a 700 graus. Ele fica numa dureza entre 111 e 149 Brinell. Rockwell Brinell, de Brinell, né? Não é Rockwell, é Brinell. Um aço 1045. Olha, a temperatura já cai um pouco, mas a dureza sobe, ó. E ele resfria, o final do resfriamento já é uma temperatura um pouco mais baixa do que esta. Ok? Quando a gente falar aqui, ó, ciclo de resfriamento, a partir do momento que eu estou com uma peça lá a 855 graus e dou um resfriamento brusco para chegar a 700, a propriedade que ela estava inicialmente vai ser a que vai ficar ali, a propriedade que ela estava a 855 graus vai ser o que vai ficar na estrutura da peça, por isso que eu uso do resfriamento brusco. As tensões internas da estrutura do aço decorrem, né, de várias causas. Durante o processo de solidificação, a região da superfície do aço se resfria com velocidade diferente do núcleo. Essa diferença dá origem a grãos e formas também diferentes entre si, que provoca tensões na estrutura do aço. Então, quando todo mundo está aquecido, todo mundo está homogêneo. Quando você resfria, o choque térmico é aqui na extremidade e vai conduzindo para o centro da peça. Esse translado de faixa de temperatura vai acabando mudando algumas propriedades, um realinhamento de grãos. Então você começa a concentrar tensões dentro da sua peça. Então aqui é uma região de tensão, ó. Porque esse puxa numa direção, esse noutra, entendeu? E essa aqui em outra. E aí você tem ali um ponto de concentração de tensão dentro da sua peça. É necessário recozer o material para aliviar essas tensões. Recozer é o recozimento, né? Surgidas na solidificação do trabalho de deformação a frio, ou soldagem ou usinagem. No recozimento, a peça é aquecida lentamente no forno até uma temperatura da zona abaixo da sua zona crítica, por volta de 600, 700 graus. No caso do aço carbono, né, sendo trabalhado, seja um tratamento subcrítico, a ferrita e a perlita não chegam a se transformar em austenita. Portanto, aliviam as tensões sem gerar a estrutura do material, sem alterar, né, essa estrutura. Após o período em que varia a temperatura de 1 a 3 horas, a partir do início do processo, o forno é desligado e a peça é resfriada no próprio forno. Então, esse aqui nada mais é do que a normalização, alívio de tensões, é o recozimento com alívio de tensões. Vamos falar de normalização. Normalização consiste em refinar e diminuir o grão, a granulação de uma peça. Então, se meu grão está muito grande, eu consigo alterar o tamanho e geometria do grão. No processo de normalização, a peça é levada ao forno com a temperatura acima da zona crítica, ou seja, de 750 a 950 graus. Nós, lá na hora prática, vamos trabalhar com 900 graus. Tá? O material se transforma em austenita. Depois de 1 a 3 horas, o forno é desligado, a peça é retirada e colocada numa bancada para resfriar. A estrutura final do aço passa a apresentar grãos finos distribuídos de forma homogênea. Saindo da normalização, vamos entrar na têmpera. Então, tem o têmpera e revenimento, né? A têmpera é um processo de tratamento térmico dos aços destinados à obtenção de dureza, né? Uma têmpera é feita corretamente, possui a vida longa, uma ferramenta que não se desgasta nem sofre deformação de forma rápida. O processo consiste em aquecer o aço em um forno acima da zona crítica. Para o aço carbono, a temperatura varia 750 a 900 graus. A peça permanece a essa temperatura o tempo necessário para transformar em austenita. O que distingue essa forma de tratamento é o seu processo de resfriamento. A peça é retirada do forno, mergulhada em água. A temperatura cai de 850 para 20 graus. Trata-se de um resfriamento brusco. Ok? Cuidados com o resfriamento. Resfriamento brusco provoca o que se chama de choque térmico. Ou seja, o impacto que o material sofre quando a temperatura está submetido varia de momento para outro.
podendo provocar danos irreparáveis ao material, mas o resfriamento buraco é necessário, o resfriamento, né, brusco é necessário para a formação da martensita. Assim, dependendo, né, da composição química do aço, podemos resfriá-lo de forma menos severa, usando óleo ou jato de ar. Ok? Tratamento revenimento, né? O tratamento por têmpera provoca mudanças profundas de propriedades, sendo que algumas delas, com a natureza, a resistência e a tração, atinge valores elevados, se aumenta as características, as propriedades daquele material inicial, porém outras propriedades, como resistência a choque e alongamento, ficam com valores mais baixos, e o material adquire uma apreciável quantidade de tensões internas. Um aço necessita de situação que é inadequada ao trabalho, um aço, né, na situação inadequada ao trabalho, para corrigir as tensões é preciso revenir o material. Revenimento, né, tem a finalidade de corrigir a dureza excessiva da têmpera, aliviar os pontos de tensões, né? Revenimento é um processo sempre posterior à têmpera. Logo após a têmpera, a peça é levada, né, ao forno, a temperatura baixa, zona crítica, entre 100 e 700, dependendo da utilização do aço. Decorrido algum tempo, de 1 a 3 horas, né, nós vamos trabalhar, se não me engano, 4 horas na nossa peça. Retira-se a peça do forno e deixa esfriar por meio qualquer. Endurecimento superficial. Muitas vezes as peças como coroas, pinhões, rolamentos, eixos de deslizamento e rotativos, dentes, engrenagem, ferramentas de corte e rosca sem fim apresentam pouca resistência ao desgaste e a vida útil curta, porque não recebem um reforço de carbono durante a fabricação. O aço, vimos os processos de tratamento térmico, não altera a composição química do aço, ou seja, o material em tratamento com 0,6% de carbono termina com 0,6% de carbono, e o carbono, entretanto, às vezes é necessário submeter o aço a modificações parciais em sua composição química e melhorar as propriedades de sua superfície, ou seja, deixar a superfície do dente mais resistente à abrasão. Esse tratamento tem como objetivo principal aumentar a dureza e a resistência do material ao desgaste de sua superfície, ao mesmo tempo manter o núcleo macio e tenaz. Cementação consiste em induzir, né, maiores quantidades de carbono em uma superfície de um aço de baixo teor de carbono. Então a gente vai depositar carbono em outro material. Por isso é indicado para aços, superfícies, em carbono, ou aços, carbono, ou aços liga, cujo teor de carbono é inferior a 25%, ou seja, 0,25%, né? Um aço 1025. A cementação aumenta esse teor de valor em torno de 1%, assegurando uma superfície dura e um núcleo tenaz. Então, por exemplo, né? Se eu for fazer uma cementação, eu posso fazer ela sólida, gasosa ou líquida. As três são aplicações de endurecimento superficial. Cementação sólida é o que nós vamos fazer na nossa prática, vou já explicar para vocês. Então tem um material ali com alto teor de carbono, carvão, a gente coloca nossas peças dentro desse material, tampa e leva para o forno. Já a cementação gasosa, o ambiente a peça fica dentro de um ambiente controlado, onde a gente tem ali, por exemplo, uma amônia, uma deposição de material na superfície dele, que vai trazer propriedades para este material, de forma gasosa. Então o gás entra, passa pela peça e sai. Cementação líquida. Existe um cadinho, esse cadinho é aquecido, a peça é imersa nele, e a partir dessa imersão você tem a deposição de material. Posteriormente ela é resfriada. Então aqui eu trouxe um vídeo de cementação líquida. Veja que ali nós temos um forno com material líquido dentro, está saindo aí a peça que sofreu a cementação nesse exato momento. Está esperando escorrer ali, ó. Só lembrando, não são esses partes cilíndricas, pode ser as peças que estão internamente a elas também, que estão recebendo tratamento. Quero colocar aqui isso na parte, e ele vai para o resfriamento, ó. Então ele sai do forno ali do banho e já vai para o resfriamento bruto, ou seja, ó, ele tem ali um tanque de água, logicamente sob controle, né, de temperatura, onde ele vai mergulhar essas peças.
Vamos, olha lá. Eu deixei o linkzinho do vídeo aqui, ó, a fim de vocês verem depois aí no YouTube o comportamento dele, ó. E aí ela é imerso na água a fim de resfriar, resfriamento brusco, né? Têmpera por chama. Para que a têmpera por chama apresente um bom resultado, é necessário que o material passe antes por um tratamento de normalização, ou seja, homogeneizar a peça, né? Assim a peça terá uma granulação fina, grãos pequenos e homogêneos. O tratamento aplica-se geralmente à peça de tamanho grande ou de formato complexo. A engrenagem é um formato complexo, tá? A principal característica desse tratamento é o aquecimento, se faz com maçarico de oxacetileno, com a chama semicarburante, ou seja, você não tem tanta adição de oxigênio e aí não tem o risco de você cortar a sua peça. A temperatura deve ficar acima da zona crítica após, né, o aquecimento da peça e resfriamento por jato d'água ou por imersão em óleo. Então, você esquenta ela lá por chama, depois você faz o resfriamento brusco. Coloquei um videozinho aqui, ó. Aqui tem uma engrenagem aqui dentro, eles colocaram um maçarico aqui, ó. Isso aqui são mantas de alumínio, tá? E aí eles estão fazendo o aquecimento. Aqui tem uma engrenagem com 4 chamas. E aí ele vai tirar lá o material aquecido e vai jogar diretamente na água para resfriar. Pessoal, tem só uma questão aqui muito interessante. Nesse vídeo acontece isso. Cuidado. Olha a engrenagem dele. Jogou lá na água para resfriar. O ambiente onde você vai fazer o resfriamento, ele tem que ter um certo volume, uma certa massa, porque não adianta eu pegar uma peça do tamanho de um copo quase, encher o copo de água e colocar a peça dentro. Rapidamente a peça vai aquecer a água e não vai mais trocar calor com o meio. Vai fornecer calor para a água. Então você tem que ter um recipiente maior, que tem uma inércia ali térmica maior, que mesmo você colocando uma peça incandescente, aquela água ali vai apenas por convecção mudar ali de posição e aí vai ficar uma temperatura mais homogênea, ok? E aqui é uma têmpera por chama. Então ele está aquecendo ali com maçarico de oxacetileno, ó, a engrenagem. Olha que ele está aquecendo somente a região dos dentes, né? Ele não se preocupa com o eixo internamente, ou seja, eu quero um núcleo mais maleável, né? Professor. Oi. Só que esse processo aí ele fica meio assim na mão do cara que tá atacando fogo aí, né? Isso. Para saber. Exatamente. Questão de temperatura, o tempo certo, né? Veja que não tem tanto controle, né? Pois olha lá o tem nada de resfriamento controle dele. aí, né? Exatamente. Aí vai na experiência do cara, né? Exatamente. Mas ele não tem como controlar. Aí nós vamos para o processo de indução, que é o próximo. O aquecimento indutivo baseia-se no princípio da indução eletromagnética, igual a gente viu o forno de indução, né? Seguindo esse princípio, né, o condutor elétrico, no caso, uma peça metálica, que será aquecida e colocada sob a ação de um campo eletromagnético e desenvolve uma corrente elétrica induzida. O aquecimento é feito por meio da corrente que circula através da peça, né, da bobina. A resistência que oferece é a passagem deste campo provoca o aquecimento, né, da superfície acima da zona crítica. Imediatamente após o aquecimento, a peça é resfriada por jatos de água ou óleo. Aí, olha que interessante, vai ser similar a esse mesmo processo aqui, ó, né? Que ele está aquecendo aqui no fogo, ó. Eu voltei aqui no vídeo do fogo, que nós estamos vendo, né, ó. Então, realmente, aqui é o feeling do operador, né? Ele que vai colocar. Tem algumas técnicas, tá? Para você aquecer corretamente a sua peça. Existem alguns marcadores de coloração. Então, é como se você tivesse uma régua furada com as cores. Aí você coloca a sua peça aqui numa posição e a régua na frente, você vê se está na mesma cor. Outras pessoas usam imã. A partir do momento que você aquece uma peça, quando ele chega acima ali, próximo, ou um pouco acima da zona crítica, ele não tem mais magnetismo. Ele não pega mais imã. E aí a pessoa passa um imã na peça quente para ver se ela ainda tem. Se tiver agarrando, pode aquecer mais. Se não tiver mais agarrando, né, o imã, né, colando, ela já aqueceu. Mas cuidado, você pode passar da zona crítica. Esse é o perigo, entendeu? Quando você faz por indução,
Olha aqui o processo de indução ocorrendo. Então eu tenho uma bobina, vai chegar aí para vocês, só um instante. Ó, vou mostrar a foto aqui antes do vídeo, tá? Tem a bobina, então passa a corrente elétrica aqui que vai fazer o aquecimento da barra, ela vai ficar incandescente. Conforme ela se desloca aqui aquecendo a peça, já logo depois vem um jato de água resfriando. Ó. Pessoal, essa água não é ambiente, já é uma água já que passou por um processo de resfriamento, justamente por uma troca mais efetiva de calor. Então olha aqui, ó, ela está aquecendo e ao mesmo tempo ó, se deslocando. E conforme ela se desloca, embaixo é o jato de água aqui, ó. Isso aqui é a água já resfriando o material. Isso aqui é um têmpera por indução superficial. Essa temperatura ela não chega no núcleo da peça. Ela fica apenas ali na região superficial. Logicamente, você consegue controlar aqui pela corrente a profundidade de penetração desse calor. Tá? Então aqui é um processo muito mais controlável, né, digamos assim, melhor do que por chama. Deixei o linkzinho do vídeo e coloquei um vídeo maior aqui já de um equipamento pronto. Então, vocês vão ver com calma aí, ó. É uma máquina somente para temperar eixos, ó. Ele posiciona ali, ó, o eixo. Botãozinho de trava-peça. NR12 aí, ó. Painel de proteção. Ele liga, aí automaticamente, ó, ela vai esquentar a bobina, ó. E já vem o jato d'água. E ele vai se deslocando ao longo da peça. Ele vai subindo com a peça, né? Se você olhar aqui na ponta da peça, ele vai mostrar já uma diferença de coloração. Muitas vezes eles façam duas... Ó, a diferença de coloração aqui, ó. De aquecimento. Que ele passou 2, 3 vezes. Não sei se foi para gravar o vídeo, passou várias vezes, tá? Mas você vê que já mudou a propriedade da peça aí, ó. Resfriou. E aí a peça praticamente rapidamente já estará pronta, tá? É só tirar a peça, ela vai estar pronta. Ok? Não é tão recomendado, porque você tem que ter uma bobina ali em função do seu. Se você tiver uma homogeneidade do seu material tratado, é interessante. Se tiver variações geométricas, a bobina precisa ficar variando, né? E aqui é um outro, ó, feito numa engrenagem. Então, aqui, ó, que é a bobina, ela está passando, aquecendo somente os dentes, ó. Somente a parte dos dentes. Então aqui eles estão aquecendo e vão terminar o tratamento por imersão. Então aí a ponte rolante vai levantar ele e vai jogar ele dentro do tanque para o resfriamento. Ok? Pessoal, isso era o assunto sobre tratamento térmico. Nós vamos falar ainda hoje, dentro do aqui, se eu mostrar para vocês... Nós vamos falar ainda do ensaio de tratamento térmico e metalografia. Isso aqui nós vamos falar sobre qual vai ser o procedimento que nós vamos fazer na nossa próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira vai ser aula prática presencial. Nós vamos fazer o ensaio de têmpera, tá? E aí, o que nós vamos fazer lá? 4 ensaios, eu vou explicar para vocês aqui. Nós vamos fazer, eu até anotei aqui para não lembrar, cementação sólida, normalização, revenimento e têmpera. A partir daí, nós vamos pegar os nossos corpos de prova e vamos submeter eles a uma metalografia para fazer a análise de como estará a composição do material. Algum de vocês fez metalografia quando fez lá química tecnológica, algum outro tipo de disciplina da química? Chegaram a fazer ou não? Eu não, professor. Não? Não, tranquilo. Se alguém já fez, não pense que vai ser repetitivo, porque agora nós vamos pegar 4 materiais distintos e vamos efetivamente analisá-los, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou até interromper a gravação aqui rapidinho.